E aí, moçada, tudo bem? No Cine Marxista de hoje a gente vai falar de um filme escrito, dirigido e pensado por um artista negro da periferia americana, alguém que se enxerga como comunista e fala isso abertamente, que já participou de organização de sindicatos, que já teve ali na luta direta contra o fascismo. É a figura do Boots Riley e o filme é o Sorry to Bother You. Então, roda a vinheta para a gente falar mais sobre essa obra marxista. O filme se passa num futuro, né, próximo ou distante, no subúrbio de Oakland, nos Estados Unidos. E, basicamente, nós temos a figura do protagonista, o nome dele é Cassius Green, que ele fala da forma cash is green, ou seja, dinheiro é verde, já tem essa indicação. E basicamente ele está numa situação complicada, ele está morando ali de aluguel na garagem do tio dele e está atrasado 4 meses, está bem enrolado. E aí a primeira cena é ele numa entrevista de emprego. Nessa entrevista de emprego o cara não está pouco se importando se ele está mentindo ou não, inclusive fala que deixa bem claro que sabe que ele está mentindo, porque só dele ter mostrado aquelas mentiras mostra que ele tem, como diz, vontade de trabalhar. E ele só precisa que ele tenha vontade de trabalhar e saiba ler. E essa cena, ela já introduz para nós os primeiros frames do filme, ela já mostra uma dualidade da questão de cor, né? Se a gente for prestar atenção em personagens e cenários, a gente tem aí a figura do azul representando os trabalhadores, né? Lembrando que o termo blue collar, colarinho azul, é uma expressão que se denota a classe trabalhadora dos Estados Unidos, especialmente a classe trabalhadora branca, e esse azul está sempre em choque com o amarelo, né? A gente vai ver aí o escritório desse primeiro gerente que o contrato é amarelo, o uniforme do outro gerente que está ali com a tatuagem do anarquismo é amarelo, o elevador que vai levar lá para o power collar, para a posição que ele almeja é amarelo. Então tem a sua dualidade, que a gente vê isso em várias pessoas e cenas durante o filme, né? E basicamente o filme ele se constrói em outra dualidade, que é o Cassius é essa pessoa, né, que está 4 meses atrasado no aluguel, mora na garagem do tio, tem um carro horrível, né, que está caindo aos pedaços, saindo fumaça, ele tem 40 centavos para abastecer a gasolina para poder trabalhar. E estando nessa condição ele se sente muito não realizado, né? Ele fica pensando, falando que o sol vai explodir, o que a gente faz não significa nada, e mostra muito essa não realização do personagem. E aí essa não realização ela vai encontrando, quando ele vai no primeiro dia de emprego, quando ele volta para trabalhar, um local para se colocar, um local para focar essa frustração, que é a promessa que é feita para ele dele se tornar um power collar, né? Ou seja, não é aquele telemarketing normal que está vendendo ali enciclopédias e produtos assim. Ele vai vender algo onde as pessoas ganham dinheiro de verdade, o que é prometido para ele. E aí a gente começa a ver, né, porque o filme basicamente na primeira hora a gente tem ali cenas do que está se passando no ambiente do trabalho e cenas dele interagindo com os colegas de trabalho no bar, né? E aí a gente vê a cada momento que passa ele comprando essa ideia que ele vai subir de vida, comprando essa mentira, né, da meritocracia, que você vai subir, né, sempre dando essa justificativa para estar numa posição ruim, a possibilidade de estar numa posição melhor. E ele falando disso, enquanto os amigos e a namorada estão ali querendo falar de assuntos amenos e tranquilo, ele está sempre nessa postura, porque o power call é isso, eu vou ter dinheiro para isso e etc. E nessa dinâmica, né, nessa troca com colegas, é quando a gente tem a introdução da voz branca, né? O personagem do Danny Glover, né, o nosso velho Danny Glover, lá de Máquina Mortífera, que inclusive fala a frase, né, tô muito velho para isso, que é um ator que claramente sempre se colocou na questão de esquerda, inclusive apoiando várias coisas aqui no Brasil. Ele fala para ele usar a voz branca, só que para conseguir ter as vendas, né? Só que a voz branca não é simplesmente fazer aquela voz nasalada que muitos comediantes dos Estados Unidos faziam nos anos 90 e fazem até hoje. Ela tem a ver com passar uma imagem de segurança, de conquista, de tranquilidade financeira e que está pouco se importando de estar falando com as pessoas. E o Danny Glover conclui essa ideia falando: a voz branca que eu me refiro é a voz
com a qual a pessoa que você está tentando vender imagina que ela tem. É o modo de vida que ela gostaria de ter. Ou seja, é vendendo a ideia do sucesso, é vendendo uma ideia desinteressada, uma ideia de tranquilidade, que o Cassius começa a ter sim sucesso, né? E fazer fechar vendas e tudo. E aí o filme visualmente é muito interessante, mesmo o Boots Riley tendo quase 50 anos, sendo o seu primeiro filme, né, oficial, assim, o primeiro longa-metragem que ele lança. Ele, toda vez que o Cassius liga para um dos clientes, a gente é transportado, cai a mesa lá do Cassius no ambiente das pessoas. E depois, quando ele está usando a voz branca e começa a ter sucesso, a temática da luz amarela, da cor amarela, continua, porque acende uma luzinha de cor amarela toda vez que ele fecha uma venda, como se fosse o sinal que ele está subindo, né? E esse embate que segue, né, essa relação entre ele comprar essa ideia da hierarquia, comprar a ideia da meritocracia, e os colegas dele que estão se organizando politicamente, querendo montar um sindicato, ela chega no primeiro embate no dia que todo mundo se organiza e fala, olha, nós vamos, né, colocar os microfones para baixo por 20 minutos, vamos marcar o nosso lugar para a gente poder negociar melhor. E aí ele até participa disso, ele está lá e levanta e grita com as pessoas, só que a resposta imediata da gerência é subir ele para o cargo de power caller, né? E tem uma cena antes disso que é muito interessante, que para quem já trabalhou com vendas, eu já trabalhei com vendas e eu sei muito bem disso, que a gerência está sempre tentando fazer um trem muito enérgico, né? De gritos de guerra e falando as pessoas para colocar em situações vexaminosas, né? Para instigar, para dar essa energia às pessoas para fazer esse trabalho que a gente sabe que é todo alienado e muito mal remunerado. E nesse momento aí, que é anterior à primeira manifestação dos trabalhadores, a gente tem as duas figuras, que é o gerente que está sempre de camisa amarela com a tatuagem do anarquismo, que é muito violento e fala, não, é bag 'em and tag 'em, né? É para finalizar a ligação e derrubar e não sei o quê. E aí, que é uma forma, obviamente, que afasta os trabalhadores, que eles não acreditam muitos nisso, e aí a gente tem essa cara mais limpa e mais simpática do capitalismo, que é a figura da mulher lá, que é o nome debauchery, né, que significa devassidão, debauchery em inglês, que ela é aquela figura de, não, esse aqui eu não sou sua chefe, eu sou sua líder, nós somos uma família, não sei o quê. Aí o Cassius, que, né, ainda não tinha virado power caller, fala, beleza, mas a gente vai ganhar mais? Ela, não, mas o que é capital? Né? Hoje a imprensa, todo mundo fala que o capital não importa muito, o que importa é o capital social, ou seja, as pessoas aceitarem um trabalho totalmente precarizado, aceitarem uma posição inferior, porque no dinheiro não importa, né? O que importa é ali estar num ambiente bom e contribuir para a questão da empresa. E é muito engraçado que eles fazem isso. Logo, né, logo na sequência, os trabalhadores param de trabalhar e se rebelam, e toda essa questão de família, de grupo e não sei o que, ela vai pro ar, porque a reação do gerente de camisa branca e tatuagem anarquista é exatamente mandar todo mundo se fuder e gritar com eles e tudo. E aí a gente começa a ver essa ascensão do Cassius na escalada da empresa. Só que antes da gente falar dessa escalada, a gente tem que falar da forma que o mundo exterior ele é apresentado, né? Então a gente vê o Cassius passando com seu carrinho velho em vários acampamentos de sem-teto nos Estados Unidos. Hoje os Estados Unidos não falam isso, obviamente, poucas pessoas vão saber, mas as grandes cidades americanas, Los Angeles, Nova York, lá na região de São Francisco também, onde o filme se passa, tem uma grande quantidade de pessoas sem teto, né? Devido a essa neoliberalismo em cima, essa diminuição de direitos trabalhistas e essa uberização da vida. Inclusive tem números que falam que 1 em 10 jovens homens em Nova York estão em situação de viver nas ruas, né? Então tem toda essa imagética. E aí, em contrapartida a isso, a gente vê anúncios, né, da Worry Free, que é uma empresa que basicamente fala, olha, tá difícil, né, essa questão do mercado, de conseguir um emprego, eu vou te dar um lugar para morar, vou te dar comida e você trabalha para mim, mas não vai ter salário, ou seja, basicamente a escravidão, né, legalizada e tudo. E enquanto a gente vê isso, a gente vê outras duas questões, que é as pessoas do left eye, do olho esquerdo, que tem uma pintura aqui preta, né,
tinta preta aqui debaixo do olho, que elas vão mexendo nesses outdoors e pichando esses outdoors da Worry Free, denunciando que é questão de escravidão e tudo. Para já nos dar essa questão, né? Essa entrada para o assunto da Worry Free, que é quando o próximo passo que a gente vai ver com o Cassius. E a última coisa do mundo real que eu quero abordar é que quando eles estão nos bares e vendo as coisas, se informando do mundo, eles veem um programa de TV que é literalmente Eu Fui Espancado, que tinha 150 milhões de espectadores, que é basicamente pessoas sendo espancadas, mulher tomando murro na boca até sangrar, que é também essa questão essa produção de reality shows, né? De humilhação de pessoas, pode até falar desses programas de crime, né? Ou seja, que sempre coloca a pessoa que está sendo explorada e como diz, recebendo migalhas no capitalismo, mas colocando pessoas em situação de humilhação para fazer essas pessoas, trabalhadores normais, se sentirem melhor, né? Inclusive é o que o personagem do Danny Glover fala pro Cassius numa outra cena no bar, inclusive ele tem uma camisa do programa e tudo mais. E tendo introduzido essa questão da Worry Free, da escravidão, a gente entra aí na escalada do Cassius, a questão do Power Collar. E aí a gente vê ele chegando de terno lá a primeira vez e a mesma líder, né, que ficou ali naquela questão de somos uma família, não sei o que, quando ela vê ele, vai levar ele até o elevador, ela fica totalmente excitada, fica doida com ele, uma cena até engraçada, o que já começa a ver essa fetichização do corpo negro, que a gente vai vendo cada vez mais exponencial. Eu vou tratar de cada assunto aqui. E aí quando ele chega lá no andar dos Power Collars, a gente é recepcionado pelo o Mr. Blank, né, que o nome dele é Senhor e não tem nome, que é um personagem negro que por já estar ali, né, por ser, como ele fala mais pra frente que ele escolheu, que foi uma escolha que ele fez no Cassius, ele é a figura de gerência dos Power Collars. E ele é um negro que usa a voz branca, né, as vozes brancas do Cassius Green e do Mr. Blank, elas são de comediantes, o David Cross e o Patton Oswalt, e ele nem nome tem, né? Ou seja, ele está tão entregue, ele apagou tanto a sua identidade para poder se dar bem nessa cultura, nessa escalada aí capitalista, que nem nome mais ele tem, e para completar, o olho esquerdo dele é tampado, né? Ou seja, se eu falei lá do pessoal da Left Eye, que é a resistência, que está ali pichando a questão da Worry Free, o cara que cuida dos vendedores que estão oferecendo o trabalho e o serviço da Worry Free para os bilionários do mundo, ele não tem o olho esquerdo, né? Ele tem um tapa-olho, ele não enxerga nada dessa questão da opressão e tudo mais. E aí o Cassius, ele começa, né? Ele com essa vontade, ele ainda se enxerga, né? Naquela questão de não, eu mereço isso aqui. Ele até fala para os colegas, olha, o meu sucesso não tem nada a ver com a luta de vocês, né? Ele enxerga essa diferença, ele não se enxerga como mais um trabalhador. Aí essa crítica a essa classe média, né? Que se acha que por ganhar tem um pouco mais de conforto, por ter mais alguma coisa, que ela não é trabalhadora, que ela está muito mais próxima de ser bilionária do que um sem-teto, quando na verdade a pandemia mostra isso, é o contrário, né? Quando a coisa aperta, a possibilidade de alguém da classe média virar um sem-teto e passar aperto é muito maior do que no melhor momento do capitalismo a pessoa se tornar um multimilionário, um bilionário. E aí o Cassius começa essa questão aí dessas vendas, né? Ele liga lá para um dono da empresa de celular japonês falando, olha, nós vamos produzir o dobro do celular pela metade do preço, né? Que mostra essa figura bem clara da escravidão. E enquanto isso, a gente vai vendo, da mesma forma que a gente vê em Breaking Bad, que é enquanto o Walter foi aumentando o seu poder ali como traficante, né, que na verdade a Breaking Bad é um empreendedor subindo no capitalismo, a questão colocou a droga junto. Ele vai se afastando da família, ele vai se afastando da sua esposa, é o que acontece com Cassius. Ele vai se afastando da namorada dele, nessa questão dele de estar ali, porque as pessoas claramente sabem que eles estão vendendo trabalho escravo, só que aí entra outro ponto da participação da imprensa, da mídia que a gente acompanha no filme, que são mais em pequenos flashes. O Senado americano declarou que o que a Worry Free não faz questão da escravidão, o que é uma crítica aí do Boots Riley à democracia liberal, onde o Estado, o Legislativo, o Judiciário, eles servem exclusivamente para
dar legitimidade a tudo que o capitalismo quer, que é uma exploração cada vez mais feroz e cada vez mais nociva. Então é óbvio, né, que o Senado não vai considerar que é escravidão. E é engraçado que quando o Steve Lift, que é o bilionário lá, que é dono da World Free, vai se defender das acusações de escravidão, ele tá com a roupa azul, num sofá azul, num cenário azul, ou seja, o filme dando essa mensagem que eles passam essa ideia, né, de descolado, de que é ligado com os trabalhadores que não tem diferença, enquanto ele justifica falando que não é escravidão porque o contrato não foi assinado sob violência, que é um argumento normal e comum dos liberais, porque para eles não é uma violência a pessoa ser extremamente explorada, né? Ter que trabalhar uma quantidade de horas absurda para não ter dinheiro, você quer pagar aluguel, para pagar suas contas, para se alimentar. Isso não é violência, a violência é só a física mesmo, né? E aí um próximo ponto da história que é muito relevante é a apresentação de arte da personagem da Tessa Thompson, da Detroit, da namorada do Cassius, que até esse ponto do filme a gente enxerga ela como sendo uma radical de verdade, uma pessoa que está mudando o mundo com a sua arte, é o que ela fala, o que o Cassius fala. Só que quando a gente vai assistir a apresentação dela, primeiro que ela fica totalmente nua, né? Acende a luz azul, ou seja, para mostrar claro que ele ali está se vendendo e é um trabalho, como todos os outros que aparecem de roupa azul. Outro personagem que aparece de azul direto é o tio do Cassius, que aluga a casa para ele, o personagem do Terry Crews. E aí ela se submete, estando pelada e numa iluminação azul, ela se submete à agressão do tal do programa lá que é o mais assistido da TV, que ela dá uma mensagem ali da África, né, que estão tirando o minério, que está intoxicando as pessoas, etc. Mas ela passa essa mensagem política, onde ela vende as suas artes, ficando ali pelada e submetendo a receber arremessos de celular, cartucho de bala e sangue de cordeiro, né? Ou seja, a pessoa tem que se humilhar, ela tem que passar por essa degradação para ela poder ser reconhecida como alguém que está fazendo alguma coisa e poder ter seu dinheiro. E aí quando o Cassius interrompe isso, que até ele enxerga esse absurdo, ela fala para ele, não, isso faz parte do trabalho. Então fica muito claro que mesmo o artista, mesmo a pessoa que o Cassius fala, não, porque você tem a sua arte e tudo, ela tá também vinculada a essa questão do capitalismo, né? Ela tem que agradar ali os donos das galerias e ela tem que fazer essas mensagens, ela tem que conversar com esses zeitgeist da violência e da humilhação, que é o que as pessoas assistem. E para a gente falar da conclusão do filme, a gente tem que começar aqui com alguns detalhes. Então, basicamente, no dia anterior, mais cedo da exposição de arte da namorada do Cassius, ele está sendo... os trabalhadores estão ali de greve, estão tentando fazer um piquete, bloquear a entrada dos trabalhadores dos power collars dentro do prédio. E aí, obviamente, a grande empresa, a Regal View, ela contrata pessoas armadas, né, que fazem, o nome faz referência a Blackwater, que são como diz, os milicianos, essas empresas particulares de guerra que os Estados Unidos dão muito dinheiro para eles. E eles vão ali com facilidade, sentam o cacetete, derrubam os manifestantes para poder passar com esses trabalhadores power collars para entrar lá. E aí o Cassius ele é atingido por uma garrafa de Coca-Cola na cabeça e a mulher fala, have a cola and smile, bitch. Né? Toma essa coca aqui e dá um sorriso. E ele tá com esse corte, né? Ele fica cortando, ele fica com a faixa na cabeça praticamente pelo resto do filme. E essa situação vai abrir aí mais pra frente o tanto que esses momentos de protesto eles são desvirtuados e perdem todo o seu sentido no capitalismo. Essa mulher que jogou a coca no Cassius, ela ganha um contrato que a TV diz que ela pode comprar 4 bebês brancos, ou seja, muito dinheiro. Um contrato da produtora da Coca-Cola, dessa cola, né, para poder fazer uma música sobre esse negócio e tal, ou seja, ela tira todo esse sentido de ser alguém que estava lutando contra as pessoas, né, furando greve. E aí, além disso, esse meme, né, ou seja, liga a TV, tem pessoas ensinando a fazer a peruca, né, que é o afro dele com a garrafa ali pregada. Mais pra frente ele vê umas crianças andando com essa fantasia na rua, ou seja, essa questão do pós-modernismo, da imagem por si só, sem mostrar o que está por trás, é onde o capitalismo ganha em cima e ao mesmo tempo consegue desvirtuar a mensagem que ele quer passar. E eu voltei para falar dessa questão da lata, porque para mim é uma coisa muito, um momento muito pequeno, mas que mostra
todo o plano que tem por trás. Porque quando o Cassius ele sobe, consegue entrar lá e seguir suas vendas e tudo, o Mr. Blank, o negro de tapa-olho que não tem nome, ele pega o lenço do terno dele, colhe um pouco do sangue do Cassius, mas não termina de limpar o rosto. Ele tá com aqui saindo sangue e um pouco aqui. Ele limpa e guarda. E aí, como a gente vai ver, isso provavelmente é ele colhendo o material genético do Cassius para poder fazer, né, o composto que é a conclusão do filme. E a conclusão do filme se inicia quando o Cassius chega na casa do bilionário, né, do Steve Lift, e essa questão do nome do bilionário serve muito para a gente ampliar melhor essa crítica que o Boots Riley faz, essa crítica que o Sorry to Bother You faz, quando ele traz a questão da Worry Free. Porque basicamente a gente tem ali duas coisas, né? Steve pode ser o Steve Jobs, tem a questão aí, né, do trabalho, da Apple, etc. E Lyft, que Lyft é um dos concorrentes da Uber, né? Uma dessas empresas aí, desses trabalhos onde as pessoas trabalham diversas horas por dia, não tem nenhum tipo de vínculo empregatício, não tem seguro, não tem direito a absolutamente nada, aposentadoria. Essa hiper flexibilização e uberização da vida, por um lado. E de outro lado, por serem armazéns onde as pessoas trabalham, né, sem parar, em condições inóspitas, é uma crítica também à Amazon, né? Para quem não sabe, o senhor Jeff Bezos, né, que está aí o mais rico do mundo, quase 200 bilhões de dólares, ganhou 13 bilhões de dólares em um dia durante a pandemia agora. Existem várias reclamações absurdas de que as pessoas têm que ficar mais de hora numa fila depois de trabalharem nos armazéns para serem revistadas. E a Suprema Corte americana falou que elas não têm que ser pagas por esse tempo. Pessoas têm que trabalhar de fralda porque não dá tempo deles poderem ir no banheiro ou tomar uma água, porque como eles têm que ficar correndo aqueles armazéns para pegar os produtos variados para mandar para as pessoas, e não tem isso, e pagando salário de miséria, sendo ativamente contra qualquer tipo de organização e formação de sindicatos trabalhadores da Amazon. Né? Então a Worry Free, a figura desse Steve Lift é nesse lugar. E aí a festa, basicamente, o Cassius chegando num lugar onde ele vai ter acesso aos prazeres, lá tem droga, né, cocaína, bebida, mulheres, ou seja, é a entrega completa, é a submissão do Cassius àquele sistema de exploração, aquele sistema, aquela máquina de moer carne, de moer gente, só que ele recebendo os prazeres de volta, né? Só que a festa mostra o contrário, ele não tem muito desses prazeres, né? O Steve Lift, o bilionário, chega, conversa com ele, obriga ele a sentar numa roda cheia de gente ali, o bilionário está cercado de mulheres, fala, tô cansado dessas vadias aqui, não fala nada, fala de você, me conta aí como que é essa vida em Oakland, você já teve que dar um tiro em alguém, né? Como que é essa vida? E aí o cara fala, não, eu nunca fiz isso, né? Mas você faz rap, com certeza faz rap, faz um rap aí pra nós. Ou seja, esse fetiche em cima do corpo negro, porque da mesma forma que o Cassius teve que apagar a sua identidade, a forma que ele se expressa, para poder subir no cargo, né, utilizar a voz branca, quando ele está ali, mesmo usando a voz branca, ele é enxergado só como essa figura, né? Essa figura, olha, vamos ver aqui como é que eles vivem, né? Ah, eles são violentos, ele atira nas pessoas, ele sabe fazer rap com certeza. E aí, quando ele é colocado numa situação vexatória na escada para fazer o rap, ele vai inicialmente muito mal, só quando ele enxerga e entende o que eles querem, né? Que é só essa repetição dessa violência, de todos esses estereótipos do homem negro, ele fica repetindo só nigga shit, nigga shit, nigga, nigga, nigga shit, né? Bobeira, baboseira de crioulo, e as pessoas lá cantando e gritando, né? E o Cassius entende que aquilo ali foi uma humilhação muito grande, uma degradação, tanto que tá rolando uma orgia, a gente vê o Cassius lá afastado, ele envolto de novo num cenário mais amarelado e tudo. E a gente vê aí a figura do Mr. Blank, do negro lá de tapa-olho, pela primeira vez usando a sua voz negra, mas ele fala, você vai ter que fazer um caminho ali para chegar no escritório do Steve Lift, e é tipo isso, a gente não adianta de falar como as coisas deveriam ser, a gente tem só que aproveitar a oportunidade, ou seja, tá mandando o Cassius engolir aquela humilhação, engolir tudo aquilo, porque o importante é ganhar dinheiro. E aí chega como diz, o ápice do filme, né? Que é quando o Cassius vai até o escritório do Steve Lift. O Steve Lift, a gente vem tendo dicas dessa relação dele com cavalos o filme inteiro, por exemplo, quando ele vai dar aquela entrevista para a Oprah, que ele tá de azul, né? Ele já faz propaganda do livro dele, que fala que ele está em cima de um cavalo branco.
A primeira cena da festa, ele tá com aquele chicote para dar no cavalo, né, na mão. E quando ele coloca o Cassius para cheirar a cocaína, que na verdade é o composto, né, para o Equisapiens, é em cima de uma foto de um cavalo também, né? E aí o Cassius pede para ir no banheiro e o cara manda, não, escolhe a porta verde, né, num corredor cheio de portas verdes, das mais diferentes tonalidades. E aqui a gente pode dizer que já que verde é uma mistura de azul com amarelo, ou seja, a questão do trabalhador com essa questão da elite, com essa questão da ascensão, o Cassius, como o próprio nome diz, né, que o Cassius Green, ele é verde, o dinheiro é verde, ele está nessa posição aí, né, que alguém trabalhador, ele está numa posição que é a parte, porque ele não pertence a nenhum dos grupos, né? Ele está deixando de estar ali junto com seus amigos, os trabalhadores que representam o azul, como também ele nunca vai pertencer ao amarelo. E aí é onde ele encontra um personagem que a voz é do Forest Whitaker, que é o Equisapiens, né? Que é uma representação de várias das coisas que o capitalismo sempre fez, né? Que daí é tratar os escravos como seres de carga, né? Tratar os trabalhadores como bestas de carga, que é um termo que o Marx usa várias vezes nas suas obras, especialmente no Capital. E o Cassius vê aqueles, né, um homem cavalo gigantesco, e não é um efeito feito em computador, é tipo pessoas com roupa mesmo, então dá aquela bizarrice toda. E é quando o Steve Lift pega ele do lado de fora, já com a arma na mão, e fala, não, vamos assistir o vídeo que eu te preciso explicar o que é. E basicamente é isso, né? Tem um vídeo ali todo produzido, né? Que foi produzido para os acionistas da Worry Free, falando, olha só, a vida humana sempre se desenvolveu aqui com o uso de ferramentas e tal, e agora a gente vai chegando num novo patamar, a gente vai salvar a economia, que é transformar os trabalhadores em homens-cavalo. Essa transformação funciona só em 70% dos casos, ou seja, 30% dos trabalhadores que tiverem que cheirar aquilo ali vão morrer, e o Steve Lee fala que ele vai ter milhões dele à sua disposição, ou seja, ele vai cometer um genocídio que ele está disposto a matar milhões de pessoas para poder aumentar seu lucro. E aí a proposta que ele faz para o Cassius é dele se tornar o Martin King Luther Jr. dos Equisapiens, né? Ou seja, ele vai estar infiltrado ali, porque ele fala, não, essas pessoas, esses homens cavalos vão ter uma cultura, vão ter uma sociedade e um dia eles vão querer se rebelar. E a melhor forma da gente controlar isso é de ter você lá nos representando. Que aí é uma figura, uma crítica muito grande a essa identitarismo liberal, né? Essa esquerda liberal, que tenta organizar as pessoas, mas sempre se mostrando muito feliz com pequenas vitórias e nunca falando da estrutura e nunca falando de algo realmente grande. E o Cassius pede tempo para pensar, né? E aí, obviamente, como ele cheirou aquela cocaína e fala, ó, eu nem chapado eu tô, você me deu esse tempo, o cara nega, ele fica com aquilo na cabeça e ele começa a usar a fama que ele tem como o cara da Have a Cola and Smile, o bicho do cara que levou a latinha na cabeça, e liga para aquele programa de humilhação, né, que eu estou sendo espancado, e aí ele espancado, ele entra numa bacia de fezes, e aí ele coberto de bacia de fezes, ele consegue passar o vídeo que ele gravou, né, dos homens cavalos ali, do Steve Lee falando que vai transformar eles em cola. E aí mesmo ele fazendo essa denúncia, o que o capitalismo e o que a grande imprensa tem como resposta é exatamente o contrário do que ele imaginou, né? Porque ele vai ali, aí depois que ele faz essa primeira denúncia, ele vai em vários programas de notícia, falando, não, você tem que ligar para os seus congressistas e falar que a gente não vai admitir isso. E aí a resposta do mercado a Bolsa de Valores nunca teve um valor tão alto, o presidente do Senado e da Câmara estão lá com o Steve Licht para abrir o martelinho da Bolsa de Valores, ou seja, toda essa referência, toda essa crítica clara à democracia liberal, e o Cassius ele se vê ali, como diz, totalmente sem entender o que fazer, né? E aí é quando a gente vai para o embate final do filme, que é quando os trabalhadores se organizam para conseguir efetivamente fazer com que ninguém entre para trabalhar lá como Power Collar, que eles usam aí as estátuas lá da exposição da namorada do Cassius, usam os jogadores de futebol que são mostrados como as pessoas estagnadas, que nunca saíram ali da sua vidinha, e eles conseguem até parar a primeira onda dos guardas aí, essa crítica ao Estado, essa crítica à polícia que o Boots Riley faz. Só que aí vem a
polícia de verdade, com bomba, com cacetete que espanca as pessoas. E o Cassius, no momento anterior, no vídeo que ele gravou ali dos cavalos, ele consegue acender acesso à mansão do bilionário, vai lá e solta os cavalos, organiza com eles, e são os cavalos que salvam, né, as pessoas que tem ali. O próprio Cassius tinha sido preso, as pessoas estão sendo espancadas. E aí conseguem ter sucesso nesse embate aí com as forças de segurança da empresa bilionária. E a gente tem a conclusão do filme, né? E a conclusão do filme basicamente é o Cassius: olha, eu dei meu carro pro melhor amigo, né? Que eu traí ele, com essa questão dele se vender. Eu peguei alguns itens do meu apartamento maravilhoso e levei para a garagem do meu tio, que a casa tá quitada. Eu tô com um carrinho mais simples. E é isso, né? Eu vou aqui ficar na minha vida tranquilo, a gente vai ter o sindicato, né? E tava satisfeito com aquilo ali, com a namorada e tudo. Só que aí entra a minha visão do que é o Equisapiens, né? E para falar do que eu acho que a figura do Equisapiens representa, fica muito claro que é aquela cena clássica do Pinóquio, que tem um momento no Pinóquio onde o Pinóquio encontra um menino mal ali, eles vão para a Ilha dos Prazeres, onde eles vão beber, fumar, jogar sinuca, e ao se entregarem esses prazeres, né, eles viram jumentos, viram burricos que vão ser vendidos para escravidão, né? Tem toda essa cena, eu vou colocar ela aqui sobreposta à minha voz, e a forma que eu enxergo isso é a seguinte: os trabalhadores, né, que estão numa posição melhor, que se sentem confortáveis de estar limitados ao consumismo, de ter acesso a esses itens, eles fazem uso desses prazeres, que nem o Cassius nesse final do filme está aí com seu carrinho mais ou menos, está com a casa mais confortável, com vários itens na TV boa, a cama boa que sobrou, sua fase super rica. Só que ele não deixa de ser um burro de carga, né? Ele não deixa de ter perdido a sua humanização, ele não deixa de estar hiper explorado. E é aí que entra a cena final do filme, que é o Cassius realmente está virando um cavalo, né? Ou seja, a gente tem 3 dicas anteriores, que é o personagem sem nome colhendo o sangue dele. Uma hora depois que ele é atingido por uma lata no meio da rua e corre atrás do carro, ele cai, ou seja, porque bebê cavalo tem as pernas mais fracas, e aí vira no final. E a última cena do filme é esses homens cavalos, a representação de como as pessoas enxergavam os escravos, como os capitalistas efetivamente enxergam os trabalhadores, invadindo a casa do bilionário para, como diz, acertar contas, etc. Existe a possibilidade de que o Cassius aceitou a proposta do bilionário e a gente não vê isso, e que ele está ali como parte dessa figura de rebelião e tudo. Só que eu, sinceramente, a minha opinião é que não é dessa forma, e sim é essa crítica, né? Essa desumanização do trabalhador de forma eterna, e essa cena do Pinóquio serve para a gente ver isso, né? Essa troca de eu tô no luxo, só que eu aproveito desse luxo ao mesmo tempo que eu tento esconder a minha total desumanidade, a forma que eu sou desvalorizado. Essa é a meu destrinchar desse filme do Boots Riley, do Sorry to Bother You. Eu acho que ele traz várias reflexões muito interessantes sobre essa questão da representatividade, da voz branca, da exploração absurda do capitalismo, de enxergar o corpo negro como fetiche. Toda essa questão, essa uberização da vida, eu acho que ele faz uma crítica muito boa, e por mais que ele não seja abertamente revolucionário, né, ou seja, o que ele está parando ali, onde ele até argumenta de forma mais coesa, é a questão, não, a gente tem que ter no mínimo um sindicato, né, tem que ter um sindicato aqui para a gente defender nossos direitos e etc. E aí, talvez a dica da revolução e da tomada do poder seja essa cena final, antes dos créditos entrarem, que é os cavalos invadindo a casa do Steve Lift. Só que isso é muito curto para a gente saber, né, ter uma conclusão melhor. Então, em 2018, na época do Trump, ter um filme desse, claramente anticapitalista, acompanhando as críticas, é o primeiro filme que fala sobre a questão do sindicato desde o final da década de 80, pelo menos um primeiro filme que ganha um grande destaque, um grande fala ao redor dele. Então, Sorry to Bother You é uma produção muito interessante, que dá pra gente tirar muita coisa, e eu acho que ele é um filme, como diz, introdutório, né? Talvez ele não seja o filme mais rico do mundo para quem já é introduzido na questão do marxismo, para quem já é capitalista e tem um estofo, né, um arcabouço teórico ali maior, mas para quem está engatinhando, para quem está começando a entender as coisas, ele mostra muito dessas engrenagens,
Então, Sorry to Bother You, né, vindo desse negro, comunista, rapper, que passou anos, né, todas essas lutas, é uma produção muito interessante e que, como diz, todo marxista vai ficar muito feliz de ver mais e mais produtores, especialmente vindo da periferia, especialmente negros, fazendo esse tipo de produção audiovisual totalmente anticapitalista. Tá? Então esse é o Cine Marxista de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado, né? Então vamos trocar ideia. Eu sempre gosto da gente poder discutir o máximo sobre essas possibilidades, da gente enxergar essas opressões e ideologias que estão no nosso dia a dia. Então, por favor, se gostou, compartilhe com amigos que gostam de filme, que assistiu o filme, curtem. E a gente se vê no próximo vídeo. Até mais.